Deuteronômio, capítulo 5, a partir do verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás, farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão forte e braço estendido. Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, rogamos que neste momento que vamos estudar a sua palavra tão bendita, o Senhor fale conosco. Senhor, perdoe, em nome de Jesus, qualquer pecado que houver, Senhor Deus, na nossa alma neste momento. Nos lava, nos purifica, Senhor nosso Deus, por Cristo, e nos dirija pelo Espírito Santo. Que este assunto de hoje, como toda essa série, meu Senhor, nos 10 mandamentos, realmente venhamos ser instruídos pelo Mestre Espírito Santo, pelo Espírito da verdade, e assim possamos conhecer a sua vontade, e mais que conhecer, possamos desejar e realmente praticar, amar a palavra do Senhor e viver de uma maneira cada vez mais obediente aos seus mandamentos, para a sua glória. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus, na nossa alma, na nossa vida. Em Cristo oramos e já desde já agradecemos. Em Cristo, amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Os irmãos estão, acredito, com a papelzinho, né, do Catecismo Maior. Eu tenho 2 aqui, se alguém não tiver, né? Então, tem mais alguém que não tem? Você tem? Então, para você, para o irmão Maroni, tá? O Maroni. Hoje nós vamos falar sobre começar a tratar aqui do ponto na pergunta 109 desse pecado aqui, a simonia. Simonia. Eu vou já explicar o que é isso, né? Mas está lá na pergunta 109, já quase no final da pergunta. Nós avançamos já bastante na leitura e no estudo do Catecismo Maior, né? Hoje nós vamos falar então da simonia. Mas antes de eu falar, deixa eu, como sempre eu gosto de fazer, nos situar na série de nossos estudos dos 10 mandamentos, né? O que nós já aprendemos aqui? Nós já aprendemos que o primeiro mandamento, ele põe aquele a quem nós devemos adorar, que é o Senhor, e não ídolos. O segundo mandamento, ele nos apresenta
a forma como nós devemos adorar este único Deus, no culto ao Senhor. E aí nós já falamos o quê? Que, por exemplo, no Catecismo Maior, que nós estamos lendo, no Catecismo Ortodoxo, que nós estamos lendo os dois catecismos, o Ortodoxo e o Maior, no Maior nós vimos que nós não devemos fazer imagens, né? Foi a ênfase lá na leitura do Catecismo Ortodoxo. E aqui no Maior, no Catecismo Maior, que é esse o papel que vocês têm nas mãos agora, ele explica mais, dá mais detalhes sobre este mandamento, mostrando que este mandamento, o segundo mandamento, ele trata, na verdade, de todos os elementos do culto. Então, a pergunta 107, qual é o segundo mandamento? O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que é em cima no céu, do que é embaixo na terra, nem de coisas que haja debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam e que me guardam e que guardam os meus preceitos. Então, quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? O Catecismo Maior ele vai aplicar mais a questão de não fazer imagens para, na verdade, o ponto de que esse mandamento aponta para o que Deus quer ser adorado conforme Ele designa na sua palavra, Ele determina na sua palavra a forma, então, a expressão do culto, que é o que nós fazemos aqui na igreja, né? E isso, meus irmãos, é de acordo com o que Deus é. Nós não devemos fazer imagem porque as imagens limitam a Deus. E tudo o que nós fazemos no culto, os elementos do culto que são, na verdade, simples, mostram a glória de Deus de forma espiritual, pela fé. Porque Deus, não devemos prender Deus ou limitar Deus em algum aspecto meramente físico. Por isso que os irmãos notam assim que, em termos físicos, não há grande coisa aqui, né? Somente o que é funcional, que é necessário para fazermos o culto. Mas nós podemos fazer um culto debaixo de uma árvore, ao ar livre, não importa muito o local, né? Mas os elementos do culto, eles são simples. Então, quais são? Então, a pergunta 108, quais são os deveres exigidos, ela fala assim, ela responde assim, vamos lá. Os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar, guardar puros, inalterados, todo o culto, todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, especialmente oração, ação de graças, em nome de Cristo, a leitura, a prédica, ouvir a palavra, a administração, recepção dos sacramentos, que é o que nós vamos fazer agora, sobre a ceia do Senhor, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção. Esse aqui são as partes ordinárias, né, do culto público, né? Então, observem, nós temos que receber e observar e guardar esse culto inalterado. E os elementos deles ordinários são esses: ler a Bíblia, pregar a Bíblia, orar, leitura, prédica, ouvir a palavra, administrar os sacramentos e, extraordinariamente, quer dizer que nem sempre nós fazemos isso, mas nas necessidades nós fazemos, vem esses outros elementos aqui: jejum, jurar em nome de Deus, fazer votos a Ele. Agora, a última parte veja, a primeira parte é receber e guardar, e a última parte é desaprovar e se opor a este culto, a todo culto falso, bem como desaprovar, detestar, opor-nos a todo culto falso, segundo a posição e vocação de cada um, remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. Isso aqui tudo eu já tive a oportunidade de explicar para os irmãos, dentro das nossas vocações, e nós realizarmos isso com sabedoria, né? Então já lidei aí com vocês nesses assuntos, está gravado lá, os irmãos podem também ouvir os estudos anteriores. Agora, na 109, nós temos quais são os pecados proibidos. Então, sempre aqueles dois aspectos. Primeiro, os deveres, por outro lado, os pecados que é o outro lado da moeda, né? Então, os pecados proibidos no segundo mandamento são
estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus. Fazer qualquer imagem de Deus, né? E aqui muito diretamente ao mandamento, né? Então é proibido fazer qualquer imagem de Deus, de toda e qualquer das três pessoas da Trindade, quer interiormente no espírito, porque tudo começa dentro da pessoa, né? Quer exteriormente qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma. Toda adoração é dela ou de Deus nela e por meio dela. Então, proibido isso aqui, nós não devemos promover, aconselhar o culto falso, não devemos fazer imagens, e continua o Catecismo Maior. E fazer qualquer imagem de Deus imaginários, ou seja, nem para fazer imagem da Trindade, de qualquer pessoa da Trindade, nem para fazer imagem também de qualquer outro Deus falso, ou serviço a eles pertencentes. Então, nós devemos participar. Expliquei para vocês aqui alguns detalhes semana passada sobre participação em cultos pagãos que nós não devemos ter, né? E aí continua o Catecismo Maior, diz assim: todas as invenções supersticiosas, que eu expliquei também para vocês semana passada, que dar um poder a alguma coisa que não tem poder. Dei até um exemplo aqui para vocês, que se eu dissesse assim, que essa taça, eu passei 30 dias orando, jejuando por essa taça, e que ela tem um poder de curar as pessoas, a água da taça, né? Então, muita gente acredita nisso, mas o que é isso? Superstição. Porque onde é que está na Bíblia isso? Onde é que está na Bíblia que as coisas são assim? Então, a superstição é atribuir poderes a certos elementos, é um poder mágico, alguma coisa assim. Tudo isso nós devemos, é contra a palavra de Deus. Corrompendo o culto a Deus, acrescentando ou tirando dele, quer seja inventado e adotadas por nós, quer recebida por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção, ou qualquer outro pretexto. Nós não podemos corromper o culto a Deus, isso é o pecado proibido, mesmo sob o pretexto de antiguidade, boa intenção, como coloca aqui o catecismo. Como aconteceu com Saul, lembra que ele não fez o que Deus tinha mandado, mas ele disse assim, mas isso o povo já estava por aqui, os inimigos e tudo, então nós quisemos logo oferecer este culto a Deus. E aí Samuel disse, não, tu erraste, não podemos, com pretexto de boa intenção, fazer alguma coisa que Deus não manda, né? E muitas vezes isto é usado, e nem também antiguidade. Uma coisa ela é muito velha, ela é muito antiga, ela é muito tradicional, também não é motivo para nós corrompermos o culto, e na verdade devemos reformar esse culto, se ele é errado, se ele muito tempo ele está errado, então que se deixe o erro. O que importa é a palavra de Deus. Eu quero até ler aqui, esse é o último trecho que nós vamos ler nesse ponto aqui, aí nós vamos falar já da simonia, né? Que é esse pecado que eu quero tratar hoje com vocês. Mas vamos ler aqui 1 Pedro. Irmão, vocês têm alguns textos aqui que estão errados. E eu queria pedir para vocês corrigirem, tá bom? Por exemplo, está aí Salmo 104, 39, não é? Está errado. Eu vou dar aqui o texto nessa parte aqui, tá? No finalzinho aqui. Salmo 104, 39 não é Salmo 106, 39. Não é 104, é 106. Outro texto que está errado, que nós vamos ler agora, que está 1 Pedro 1,8. Mais um pouquinho adiante aí. Não é 1,8, é 1,18. Então, 1 Pedro 1,18. Esse que eu vou ler daqui a pouco já. Outro texto que está errado é Isaías 55, 3 ao 5. Não é 55, é 65. Tá? Então, esses aí estão errados. Se eu achar algum outro erro aqui, eu falo para vocês. O salmo qual é, pastor? 106, 39. Tá? Vamos ver aqui, irmãos, 1 Pedro 1,18. Abra sua Bíblia, por favor, aí, comigo. 1 Pedro 1,18. Ainda falando sobre, vou chamar assim, corrupções tradicionais do culto.
Tem gente que diz assim, né? Ah, mas uma coisa tão antiga, nossa igreja faz isso há 100, 200, há séculos. Mas Pedro diz assim, sabendo que não foi com coisas, 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Vocês imaginam o que é receber uma coisa da família, nossa família, né? Uma coisa muito... Quando chega em pai e mãe, não é uma coisa fraca, né? É algo muito forte, porque nós aprendemos com eles, desde pequenininhos, a fazer aquilo, a pensar daquela maneira, a praticar aquilo. Mas Pedro está dizendo que são tradições vãs, é a vã maneira de viver que receber de vossos pais. Aqui inclui tudo, inclui a maneira de viver, a maneira pagã de viver que nós recebemos dos nossos pais, se eles não eram crentes, né? Mas isso inclui também o culto. Nós sabemos que não dá para desvincular uma maneira de viver do culto, mesmo que nossos pais sejam ateus, porque o ateísmo ele é religioso. O ateu pensa que, eu não acredito em Deus. Não, acredita sim, só que ele não acredita no Deus da Bíblia, né? Mas ele adora alguma coisa, ele idolatra alguma coisa. Todo mundo tem Deus. Então sempre tem um aspecto religioso. E até no ateísmo, então, nós recebemos, se nossos pais eram ateus, nós recebemos o ateísmo de nossos pais. Se nossos pais tinham uma religião qualquer, pagã, nós recebemos isso deles. Então, a maneira de viver, por tradição a respeito de nossos pais, nós fomos o que, meus irmãos? Pelo sangue de Jesus, nós fomos resgatados. Ele diz no versículo 19, como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Nós não fomos resgatados dessa vã maneira de viver pelo ouro, pela prata, mas pelo sangue de Jesus. Então não importa que uma coisa seja antiga, nós somos resgatados delas, porque são pecados antigos. Aí talvez você diga assim, pastor, o que eu devo fazer agora? Bom, você não deve seguir os erros dos seus pais, e você deve orar pelos seus pais, para que eles também se convertam, né? Ore por eles. É isso que nós temos que fazer. Mas não seguir os erros deles. Uma vez eu conversei com um senhor, ele estava começando na igreja, aí ele dizia assim para mim, pastor, Júnior, né? Me chamava de Júnior, eu não posso ser evangélico porque a minha mãe não é. Ela me criou ali e ela ia ficar muito triste, né? Ela me criou noutra religião. E esse que é a questão, né? Nós não podemos agradar as pessoas no erro. E até por amor, nós temos que fazer diferente. Nós amamos tanto nossos pais que nós não vamos seguir o erro deles. Nós vamos fazer o que Deus está mandando e vamos orar por eles. Porque seguir o erro deles, para não desagradá-los, não adianta nada, né? Então, estou colocando aqui esse elemento porque a tradição e a tradição familiar é uma coisa muito forte que impede pessoas de até seguirem Jesus, né? De buscarem a Cristo. Isso, nós temos que deixar pai e mãe, tudo o que for, por causa de Cristo. Cristo é mais importante até que nossos pais. E nós temos que orar pelos nossos pais, não seguir os erros dos nossos pais. Deixa eu dar aqui uma palavra, então, para vocês, tá bom? Vamos agora tratar da simonia. E para isso eu tenho que ler Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Vamos lá olhar. Vamos ler, pegarmos o contexto, vamos ler desde o primeiro versículo, tá bom? Mas eu me interesso agora mais pelo 9 em diante. Diz assim: E também Saulo,
Atos capítulo 8. E também Saulo consentiu com a morte dele. Então aqui Estevão tinha acabado de ser martirizado. Saulo ainda não era crente. E diz aqui, consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E os homens piedosos, foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja e, entrando pelas casas e arrastando as mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com as artes mágicas. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidar-te que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Preste atenção nisso. Cuidar-te que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Aqui está, irmãos. Simonia vem de Simão. É um pecado, podemos dizer assim, que Simão ele cometeu aqui, que é o pecado de suborno eclesiástico. É o pecado de subornar para alcançar um cargo eclesiástico, ou uma posição, ou um benefício da igreja. É claro que isso é uma corrupção da igreja de Cristo, do culto a Deus. Veja que nós estamos tratando de pecados em relação ao culto, né? Então, nós já falamos aqui alguns pecados muito importantes aqui, muito graves em relação ao culto ao Senhor, como aconselhar um culto errado, promover um culto errado, fazer a imagem de uma das pessoas da Trindade, tudo isso é errado, superstição, corrupção do culto por costume, por tradição, por boa intenção, tudo isso é errado.
Agora nós vamos falar da simonia, e a simonia é um outro pecado. Então, todos esses pecados têm a ver com o culto, com a adoração, com a igreja de Deus, e a simonia, então, ela é um pecado, um tipo de pecado que tem a ver com o culto diretamente. Então, o que aconteceu aqui? Só para nós pegarmos o contexto, né? Nós estamos aqui num período em que os apóstolos estavam vivos, evangelistas estavam aqui atuando fortemente, e Filipe teve uma grande perseguição em Jerusalém, e Filipe saiu pregando junto com muitas pessoas. Depois da morte de Estevão, explodiu uma grande perseguição em Jerusalém, então muitos foram expulsos, com exceção dos apóstolos, e as pessoas iam pregando a palavra de Deus, e entre esses Filipe. E Filipe então evangelizou, e naquela ocasião ainda, dos inícios ali da história, em que a Bíblia estava sendo escrita, o Novo Testamento estava sendo escrito, você vai encontrar, por exemplo, isso em Hebreus. Então, Deus ele dava esses sinais miraculosos. Havia pessoas que tinham dons, né, de milagres, de coisas extraordinárias. Hoje Deus continua fazendo milagres quando Ele quer, né? Assim quando Ele determina. Como aqui também, é quando Ele queria. Mas hoje a Bíblia já está pronta, então não há mais necessidade desse tipo de dons específicos de milagres, porque eram dons confirmatórios. Então a palavra de Deus ia sendo dada, a revelação estava sendo ainda produzida, e Deus ele confirmava a sua revelação por meio desses sinais, por meio desses milagres, né? Hoje Deus opera também milagres, mas nós não devemos mais acreditar que existem os dons, da mesma forma como naquela época lá, quando a Bíblia estava sendo escrita. Mas esse é um outro assunto que depois os irmãos podem até me perguntar, a gente pode tratar em outro momento. Mas eu só estou falando porque tem a ver com o texto que nós estamos falando agora. Também com relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo ele estava sendo ministrado cada vez mais às outras regiões, né? Então nós temos aqui, você lembra que Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e servireis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo estava sendo dado àquelas outras regiões, àquelas outros povos ou pessoas, como tinha sido dado lá em Atos 2, né? Então era como uma replicação do Pentecostes. Então o Espírito Santo estava sendo dado lá. Então tudo isso também tem a ver com a época inicial da história da igreja. E quando o Espírito Santo era dado, haviam manifestações também extraordinárias. Lá em Atos 2, houve ali o dom de línguas, as pessoas falavam uma língua que nunca tinha aprendido, era um milagre, né? Então, esses tipos de milagres, de manifestações extraordinárias ali aconteciam naquela época. Tudo aqui tinha um contexto ali dos inícios da história da igreja. Então, dito isso, nós vamos entender o que aconteceu com Simão. Quem é Simão? Simão era um mágico. Simão era um iludidor, né? Então ele iludia as pessoas, como muita gente faz. Ele apresentava um culto falso, enganava, se apresentava aqui. O próprio Lucas, que escreveu esse livro, diz no versículo 9: estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exerceu naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. As pessoas atendiam ali, né? Ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Então as pessoas acreditavam em Simão, achavam que ele era realmente um grande homem, um homem poderoso, como muita gente aí se apresenta hoje, né? Isso não tem nada novo sobre a terra. Então as pessoas iludem, enganam, mas o Evangelho, na medida que ele vai se propalando, ele vai libertando as pessoas dessas ilusões, desse paganismo, desses cultos falsos. E foi isso que aconteceu quando Filipe começou a pregar o Evangelho naquela região. Então, as pessoas creram em Filipe, atenderam então, como diz o versículo 12 aqui, veja: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam tanto homens como mulheres. Então estavam deixando lá o Simão, né? Então, e vindo para Cristo, deixando aquela mentira, deixando aquele engano e crendo no Senhor Jesus. Porque o Evangelho não é ilusão, o Evangelho é a verdade. E ele não quer
atrair multidões como Simão fazia? Claro que Simão era um falso profeta, era que usava da religião para ganhar dinheiro. Isso fica evidente, ele quis comprar o dom. Então o evangelho não é nada disso. Tem uma diferença clara aqui que nós precisamos perceber entre os verdadeiros ministros do evangelho e os falsos profetas. Os verdadeiros ministros do evangelho, os apóstolos, os profetas daquela época, que eram também ofícios daquela época que Deus estava dando a palavra, e os ministros, os pregadores, os pastores, mestres, como Paulo fala em Efésios, que é um ofício permanente até a volta de Jesus. Os verdadeiros não trabalham por dinheiro. Eles recebem o salário da igreja, eles recebem o sustento da igreja, devem ser sustentados pela sua igreja, evidentemente. A Bíblia diz que quem prega o evangelho, viva do evangelho. Então a igreja deve sustentar os seus pastores, mas eles não fazem aquilo por querer riqueza, por querer usar da religião para ganhar dinheiro. Quem faz isso é falso profeta. Então tem uma diferença muito grande aqui, clara nas Escrituras. Você vai ver isso em outras partes da Bíblia, desde o Antigo Testamento, que os verdadeiros profetas, eles não faziam aquilo para enganar o povo, para extorquir o povo, para iludir as pessoas, mas por amor ao Senhor, por amor à verdade e por amor às pessoas, eles diziam a verdade. Não era o caso do Simão. Simão era um falso profeta. Mas você percebe a diferença clara aqui entre Simão e Filipe, por exemplo, entre Simão e Pedro e João, que ele tentou extorquir, ele tentou subornar a Pedro e João. Então o que aconteceu? Diz a palavra de Deus no versículo 13 que creu até o próprio Simão. Essa fé aqui não é a fé verdadeira, mas é uma fé aparente. Algumas vezes, isso aconteceu já nos nossos estudos no Evangelho de João, nós já notamos que quando a Bíblia relata que alguém creu, não quer dizer necessariamente que creu de coração, mas algumas vezes, como é o caso aqui, essa fé é uma adesão. Ele achou interessante aquilo, e com certeza Simão estava achando super interessante, né? Os milagres que Filipe fazia, as coisas extraordinárias que estavam acontecendo. Então ele creu entre aspas, né? Creu aparentemente. Ele estava ali e ele se envolveu ali com os cristãos, com os que estavam se convertendo e sendo batizado. Olha só que coisa, né? Ele não só creu, como ele foi batizado. Ficou, vamos ler o versículo 13? Leiam comigo, por favor, é interessantíssimo o versículo 13. Ele diz assim: e creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então o negócio do Simão, ele enganou todo mundo, enganou Felipe, enganou os outros crentes, batizaram ele, parecia crente. Você lembra de Judas, né? Judas parecia que estava com Cristo. Ninguém sabia que ele não era crente verdadeiro. Então assim, Simão foi batizado, estava de contínuo com Filipe, lá perto de Filipe. Só que o interesse dele, irmãos, era comercial. Ele continuou um homem dos negócios da fé. Vocês estão entendendo? Ele continuou raciocinando como antes. Ele viu ali uma oportunidade. Ele disse assim: isso aqui não são as minhas ilusões lá, não. Eu iludi o povo, isso aqui é real. Acontecem milagres. Ele estava atônito com os sinais e as grandes maravilhas que se faziam. Deus fazia por meio de Filipe. E aí aconteceu que os apóstolos desceram a Samaria. Diz aqui o versículo 14 que os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Era uma época, então, que eu disse para vocês, daquele período inaugural da obra do Espírito Santo. Estava tendo, como eu falei, também uma espécie de replicação do Pentecostes,
Então, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, ser meus testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. E aqui está Samaria. Então, o Espírito Santo agora não tinha vindo daquela forma, como em Jerusalém, agora ele vem sobre Samaria. Os apóstolos, então, oram pelas pessoas, elas tinham sido batizadas nas águas, mas ainda não tinham, no caso delas, e eu repito, irmãos, era peculiar aquele tempo, aquele momento em que estava tendo ali os inícios da obra ali do Espírito Santo, inaugurando a nova fase, né, que é a Igreja do Senhor internacional, que ia se espalhar por toda a terra. E aí eles impuseram as mãos, versículo 16, e as pessoas recebiam o Espírito Santo. E tinha alguma manifestação extraordinária quando isso acontecia, que o texto não diz, mas que Simão notou. Né? Então, ele disse assim, eis minha oportunidade. Ele já vinha, naturalmente, percebendo ali aquela coisa extraordinária, que não tinha nada a ver com as ilusões dele, que ele fazia, que ele enganava o povo, e o povo não queria mais saber daquele engano, o povo estava ouvindo o Evangelho, e agora, mas ele viu ali a oportunidade. E o que ele fez, irmãos? Diz o versículo 18, e Simão, vendo que pela imposição da mão dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ou seja, eu vou fazer assim, apóstolos, eu tenho dinheiro, eu quero esse poder, eu vou investir, eu vou dar dinheiro para vocês, e vocês vão me dar esse poder, e eu também vou fazer isso. Vou sair por aí, pondo as mãos sobre as pessoas, e eu também vou ser semelhante a vocês. E eu vou me beneficiar disso. E eu vou ganhar dinheiro com isso. O investimento da fé. Negócio da fé. A fé é um negócio. A fé é um grande negócio. Tem gente que fica muito rico com a fé dos outros. Eu não diria fé, né? Credulidade. E esse homem era um negociante da fé. Esse homem era um corrupto. Aqui mostrou que Simão não era crente de verdade. Porque Jesus diz que você conhece. Lembra que Jesus diz, como é que vocês vão testar os falsos profetas? Pelos frutos os conhecereis. Lembra de Mateus 7? Que Jesus diz, como é que vocês vão conhecer os falsos profetas? Pelos frutos. Eles vêm vestidos de ovelhas. Eles não vêm como lobos. Mas, de repente, aparecem as garras do lobo. Porque eles não conseguem esconder as garras o tempo todo debaixo da capa, da veste de ovelha. De repente, aparecem as garras. De repente, aparecem os dentes do lobo, querendo devorar. De repente, o fruto, a vida deles, o que eles falarem, a doutrina deles, ou a vida deles, vai mostrar que eles não são de Deus, que eles são lobos vestidos de ovelhas, disfarçados. E aqui está, apareceu Simão. E Pedro, aplicando o sermão da montanha, disse, tu estás em iniquidade. Vamos ver o que Pedro disse? O teu dinheiro, versículo 20, seja contigo para a perdição, tu estás perdido. Lembra de Judas que se perdeu por dinheiro? Mesma coisa Simão. Simão se perdeu por dinheiro. Cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Não entendeste nada. Tu estás raciocinando como um lobo. Tu cuidaste que as coisas de Deus são financeiras. Tu cuidaste que Deus vende o Espírito Santo, que Deus vende os dons de Deus. Tu não entendeste nada. Tu não entendeste o Evangelho. Tu não entendeste que a salvação é pela graça, que a palavra de Deus não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com bens materiais, que isso é supérfluo, que isso é uma coisa que aquilo que Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, isso é um acréscimo.
Deus não é contra o dinheiro, Deus não é contra os bens materiais, Deus nos sustenta, Deus nos dá o pão todos os dias. O Senhor Jesus nos ensinou a nós orarmos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos dá o trabalho, nos dá os cursos de faculdade, os treinamentos, nos dá dons para nós ganharmos nosso dinheiro, mas nós não servimos ao dinheiro. O dinheiro é apenas um meio para glorificarmos aquele a quem nós servimos, que é Deus. Isso, o Evangelho, ele não é um comércio da fé. Irmãos, cristianismo não é comércio da fé. Cristianismo não é comércio, não é vender produtos, não é fazer negócio, não é vender coisas. É dar de graça a palavra de Deus. É chamar os homens ao arrependimento. É dizer para os homens que o problema deles não é financeiro, não é nem mesmo de doença, é espiritual. E que alguém já pagou. Lembra que Pedro diz, não foi com prata, não foi com coisas perecíveis, mas foi pelo precioso sangue de Jesus que vocês foram resgatados da vã tradição de vocês, que receberam de vossos pais. Lembra que Pedro diz, nós lemos agorinha. E Simão não entendia nada disso. Simão pensava que cristianismo era negócio, como muita gente pensa hoje. Como muita gente prega esse cristianismo hoje falso, da prosperidade, do dinheiro. Como muita gente vai para as igrejas hoje buscando dinheiro, pensando que o problema deles é dinheiro, e pensando que pode-se comprar a Deus com ofertas, e os mercadores da fé se aproveitam disso, hoje em dia, vendendo, irmãos, vendendo a suposta palavra de Deus, ou bênção de Deus, ou evangelho de Cristo, ou cultos ao Senhor. Tudo isso é corrupção, é simonia. A simonia, portanto, a expressão mais básica dela, e Pedro vai dizer aqui que esse homem não era crente, que ele precisava se arrepender. Ele diz no versículo 22, arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Porque vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. E aí no final ele pede que os apóstolos orem por ele. Nós sabemos se esse homem se converteu mesmo. O texto encerra aqui. Mas aqui nós temos, irmãos, um exemplo do que é a simonia. Basicamente, então, o que é a simonia? É corromper, é tentar comprar a igreja, o ministério, por benefícios financeiros, materiais, meramente, esquecendo que o evangelho não se compra. É suborno. Esquecendo-se que nós não estamos aqui para vender nada, mas dar de graça a palavra de Deus. Essas portas estão abertas. E nós somos enviados para, de graça, anunciar o Evangelho de Cristo, anunciar o Evangelho de Deus. Sem cobrar um centavo por isso. Repito, meus irmãos. As igrejas devem sustentar os seus pastores. Por favor, não me entendam mal. Eu não quero dizer que homens fiéis, homens dignos, não mereçam não, eu vou tirar essa palavra mérito porque é perigoso, né? Mas não devam ser sustentados por essa igreja. Devem, eles se dedicam a isso, eles não têm outro trabalho, e eles não devem ter outro trabalho, eles devem se dedicar integralmente ao ministério da palavra, que é muito, muito trabalhoso. Outro dia nós podemos conversar sobre o peso que está sobre os pastores, sobre os pregadores da palavra de Deus. E a carga e a responsabilidade que eles têm, que é imensa. Podemos dizer sobre-humana. É só a graça de Deus. Orem pelos pastores, orem por mim, orem pelos pastores. Eles devem ser sustentados pelas suas igrejas, eles devem ter o seu salário. Mas eles não são mercadores da fé. Eles não cobram para pregar. Eles não cobram para... eles não mercadejam a fé, o evangelho, a palavra do Senhor. E nós, irmãos, devemos fazer essa diferença entre aqueles que são verdadeiros profetas e os falsos profetas. Mas o assunto ele é
ele é bem extenso. Eu gostaria de hoje, possivelmente meu tempo está ali já correndo, nós vamos ficar só nesse ponto hoje. Eu já expliquei para vocês então o que é em si a simonia. A simonia então é uma corrupção. Isso aconteceu ao longo da história, quando homens compraram cargos eclesiásticos ou foram beneficiados com cargos eclesiásticos ou com benefícios eclesiásticos a peso de dinheiro, a peso de darem algum produto, algum bem material. Isso continua, é corrupção então, é o suborno. Isso continua hoje de várias formas. Citei aqui a vocês o caso da teologia da prosperidade, dos mercadores da fé, daqueles que se deixam subornar, entregando o seu dinheiro para essa gente e acreditando que estão comprando alguma coisa da parte de Deus. Tudo isso é corrupção do culto, tudo isso nós devemos retirar dentre nós, é uma abominação, nós devemos combater isso veementemente, né? Não aceitar isso de maneira nenhuma. A Bíblia diz que quem dá, deve dar para a igreja, deve ser dizimista, deve ofertar a igreja, deve fazer tudo isso, mas deve dar com alegria, deve dar não como um negócio. Então aqui está, irmãos, como os irmãos devem contribuir? Vamos colocar alguns aspectos práticos aqui. Os irmãos devem contribuir, os irmãos devem ajudar a igreja de Deus. Nós já falamos aqui a respeito da manutenção do ministério da palavra da igreja de Deus, que tudo tem necessidade de recursos financeiros, mas deve fazer isso com amor, com alegria, não como um negócio. Toda vez que alguém tenta oferecer a Deus um dízimo, uma oferta, como que comprando a Deus, isso implica um pecado de simonia. Nós devemos dar nossos dízimos, nós devemos ofertar, nós devemos contribuir para a igreja de Deus. Não querendo comprar Deus, porque ninguém compra Deus, eu não posso comprar Deus. Olha o que Pedro diz aqui no versículo 20. Teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Ninguém alcança nada de Deus por mérito, por obras, tampouco por dinheiro. Então, se porventura eu trouxer, aqui nós temos nosso gasofilácio, né? Então, trouxer o gasofilácio, ou enviar uma oferta para a igreja, o meu dízimo, como que achando que aquilo eu estou alcançando algum mérito diante de Deus, que eu estou ofertando e que eu estou comprando a Deus, eu estou errado. Não é a compreensão correta da contribuição. A contribuição, ela deve ser feita, ela deve ser dada em gratidão. Eu tenho explicado para vocês aqui sobre os 10 mandamentos, e um princípio que eu repito de vez em quando é que nós estamos aprendendo os 10 mandamentos não para alcançarmos de Deus, por meio da prática dos 10 mandamentos, a salvação, porque a salvação, ela é de quê, irmãos? De graça, é pela graça. Mas nós obedecemos os 10 mandamentos como expressão de gratidão pela salvação já recebida. É isso, irmãos, é gratidão. A mesma coisa é os dízimos, as ofertas, as contribuições, quando nós apoiamos o ministério da palavra, nós devemos fazer isso, e o verdadeiro pregador nunca incentivará isso nas pessoas, no sentido de fazer negócio da fé, né? Mas nós devemos fazer isso por gratidão, com alegria no nosso coração. Eu me alegro, o evangelho chegou até mim e muitos deram a sua vida para que chegasse até mim. Eu sou grato e eu quero que o evangelho chegue a outros. Eu sou grato a Deus, então eu sustento o ministério porque eu quero a promoção do reino de Deus, porque eu amo a palavra de Deus. Eu não estou comprando Deus, é por amor e gratidão. É assim que nós devemos dar. E é assim que Paulo ensina na carta aos Coríntios, devemos dar com alegria, não devemos dar com gratidão. É verdade que Deus abençoa. Deixa eu falar para vocês, isso é uma verdade bíblica. Deus abençoa quem dá com alegria. Deus abençoa a semente, a vida, o dinheiro de quem dá com alegria. Isso é promessa bíblica também. Mas Ele abençoa isso por graça, por misericórdia, não por mérito. E eu não posso comprar isso de Deus. É bem verdade que eu devo doar a igreja e ajudar a igreja com alegria,
tendo a certeza que aquilo não vai me fazer falta também, porque Ele vai me abençoar. É um ato de fé também. Não vai me fazer falta, porque Ele vai cuidar de mim. Aquele que cuida dos pássaros, cuida também das minhas necessidades. E Ele vê ali, Ele sabe do que eu preciso, Ele cuidará de mim. O Senhor Jesus ensinou isso no Sermão da Montanha. E a bênção na dádiva. Mas isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é nós praticarmos a simonia. É nós tentarmos comprar Deus. Porque a corrupção, meus irmãos, não somente daquele que vende o produto. Vocês já ouviram a história, né? Uma vez eu estava lá no centro da cidade e um senhor chegou para mim com um relógio bonito, e disse assim, olha, ele vende por tanto, bem baratinho. Evidentemente que aquele relógio era roubado. Quem aceita a corrupção é tão corrupto, quem compra o produto corrompido, roubado, é tão ladrão como quem vende. Quem dá para essas igrejas falsas, quem tenta comprar Deus, é tão corrompido como aquele que está vendendo a palavra de Deus, né? Mas existe, e esse é o pecado, e eu quero tratar disso nos últimos minutos aqui, já um outro aspecto desse pecado, que é apropriado nós falarmos agora, e nós tratarmos desse assunto, para os nossos dias difíceis. É um tipo de pecado, irmãos, também que tem a ver com o poder. O que Simão queria? Simão queria o poder eclesiástico. Porque observem que ele tinha poder e ele perdera esse poder na medida que o evangelho estava sendo pregado. Vamos ler o versículo 9? Observe comigo aí o versículo 9. Veja o que a Bíblia diz. Diz assim, estava ali um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam desde o menor até o maior, dizendo, este é o grande poder de Deus. Eu vou perguntar uma coisa para os irmãos. Isso aqui não é esse homem não tinha um grande poder naquela cidade? O texto diz que desde o menor até o maior atendiam a ele. O que ele dizia, as pessoas ouviam. Era o poder religioso, poder eclesiástico. Ele tinha esse poder. E como ele alcançara esse poder? Pela ilusão, pelo engano. O poder. Estava em jogo aqui, então, era o poder. Quando chegou o evangelho, através de Filipe, e ele foi, então, o povo foi desiludido pela verdade, o povo começou a deixar Simão. E o próprio Simão deixou lá, aparentemente. Deixou os seus enganos. E creu, foi batizado. Mas ele estava ali por causa dos milagres. E ele queria de novo o poder. O que ele estava comprando era o poder. E isso é basicamente a simonia, né? Eu vou comprar o poder, eu vou comprar um cargo eclesiástico, eu vou comprar um ministério. Na história da igreja, algumas pessoas se tornaram líderes assim, comprando. Então tem aquele aspecto mais atual das igrejas da prosperidade, que praticam um desdobramento desse pecado da simonia, vendendo o produto da fé, né? Corrompendo o evangelho de Cristo, mas a simonia ela se aplica mais a isso, a compra de um poder eclesiástico. E é claro que isso torna a igreja, como acontece na política, corrompida. A igreja se corrompe. A partir do momento, então, que o que vale são as relações de poder. Eu quero esse cargo porque esse cargo exerce um tremendo poder sobre as pessoas. Isso vai me trazer, evidentemente, benefícios. Então, se eu tenho dinheiro, eu vou comprar aquele poder para que agora eu possa exercer esse poder. Esse é o pecado, basicamente, da simonia, mais propriamente. Tá? Irmãos, poder, ele é extremamente corruptor. O poder, ele é necessário, ele é útil, ele é importante,
Existe o poder, sim, eclesiástico, existe a influência que o ministro do Evangelho deve ter sobre as pessoas. O poder em si mesmo não é que ele seja mau. Existe o poder político, o poder dos governos, existe o poder daqueles que têm autoridade intelectual, os acadêmicos, os que produzem intelectualidade, existe o poder do saber, o poder do conhecimento, o poder científico. Tudo isso são poderes, tudo isso exerce influência sobre as pessoas, tudo isso não é mal em si, mas isso pode ser corrompido. E é corrompido quando entra ali o poder pelo poder e não o poder pelo serviço. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo tinha dito: quem quer ser o primeiro, seja o servo de todos. Quem quer ter o poder na igreja, quem quer ter liderança na igreja, na verdade vai ser o mais baixo, vai ser o mais servil, vai ser o que vai servir, vai lavar os pés dos santos, vai ser o servo dos servos do Senhor. Essa é uma definição do ministério cristão. Mas isso é corrompido. Isso é corrompido no meio das ciências, isso é corrompido no meio político, isso é corrompido no meio eclesiástico, em que as pessoas, em vez de usarem o poder para servir, elas se usam do poder para se servir. Elas usam dos outros para os seus benefícios. Aí vem a opressão, a manipulação, os abusos, envolve abuso de toda a área, abuso moral, abuso financeiro, abuso sexual. As pessoas, então, usam o seu poder para manipular o próximo e se dar bem. E os escândalos estão aí o tempo todo. Estão aí surgindo escândalos na mídia. Vocês que estão acompanhando, vocês sabem disso. Isso são demonstrações de quando a pessoa ela está corrompida por uma visão errada do poder, e tudo para ela é poder, para que ela alcance dinheiro e outros benefícios da parte do próximo. Por isso, nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, meus irmãos, deixa eu lhes falar de uma coisa que nós temos que prezar muito nesses dias complicados em que nós estamos vivendo. A igreja, os pastores, devem ter total independência dessa visão corrompida do poder, livres desse tipo de visão, e por isso não devem tentar usar o poder, inclusive o poder, e aqui eu quero fazer essa última aplicação, porque é algo muito atual, que eu quero deixar esse alerta para os meus irmãos, para que nós estejamos vacinados mesmo contra isso, porque isso é uma tendência no nosso tempo. Penetrou sorrateiramente nas igrejas, no meio evangélico, inclusive nas igrejas históricas. É o entendimento e a compreensão de que nós precisamos do poder político para implementarmos o reino de Deus. E o que isso tem trazido é a corrupção da igreja. Por quê? O poder político, ele é bom, não é uma coisa má, é útil, é necessário. A política foi instituída por Deus, mas a política não faz o reino. O poder político não implanta a igreja, não faz crescer o poder de Deus numa nação. Tudo que o poder político faz é em termos humanos. É uma graça de Deus, é uma bênção de Deus, mas não tem poder espiritual. E o erro é nós começarmos a sermos tentados, acharmos que o poder vai nos ajudar no sentido espiritual. Não vai. Historicamente, o que vai acontecer é que quando começa a existir esse tipo de pensamento, e aí as coisas começam a se misturar, não se tem uma real divisão entre o poder eclesiástico e o poder político. E eles começam a se misturar. E eles começam a se intercambiar.
historicamente o que vai acontecer é a corrupção. É uma espécie também de simonia. É uma espécie também em que, olha, vamos nos aproveitar do poder político unido ao poder eclesiástico. Isso vai atrair muitos lobos. Isso está atraindo muitos lobos. E os últimos escândalos, irmãos, estão aí para provar. Nós temos que entender que a simonia, ela tem muitas formas de se expressar. E entre elas é esta, a mistura entre o poder eclesiástico e o poder político e o uso desses poderes para benefício próprio e comprando a igreja, usando a igreja, manipulando a igreja para a obtenção de mais poder político e eclesiástico, já está tudo misturado, como era esse tipo de que Simão estava fazendo. Qual é a nossa resposta a isso? O que os verdadeiros ministros do Evangelho devem fazer em relação a isso? O que os verdadeiros cristãos devem fazer em relação a isso? Quando percebem que está havendo uma manipulação e vamos dizer assim, uma simonia disfarçada, em que se tenta comprar o poder ou usar aquele poder para alcançar mais poder e usar, perceba, o nome de Deus, o nome santíssimo de Cristo, o Espírito Santo, a palavra de Deus, o culto a Deus, o santo culto ao Senhor, como um meio de fazer negócios, como um balcão de negócios, para alcançar poder político, para alcançar poder eclesiástico, para alcançar benefícios financeiros, para alcançar benefícios para as famílias, para alcançar benefícios para amigos. Isso é uma afronta ao Senhor. E qual a nossa resposta deve ser a isso? Deve ser esta aqui, irmãos. De Pedro, versículo 20 em diante. Eu vou encerrar aqui hoje nesta manhã. Veja o que ele diz. O teu dinheiro seja contigo para a perdição. Pois cuidado, que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. A qualquer um que usar a igreja como um palanque eleitoral, usar a igreja para subornar pessoas, poder eclesiástico, operar qualquer suborno, enfim, qualquer corrupção, tentar alcançar o poder, aumentar o seu poder por meio da igreja, por meio do nome de Deus, por meio da pregação do Evangelho, dita pregação do Evangelho, o que for, devemos dizer, não se compra a Deus. E se tu estás fazendo isso, tu não tens parte nesse ministério. Tu não tens nada a ver conosco. E a ti só pode ser dito uma coisa, só isso. Arrepende-te. Só isso. Irmãos, esse é o dia que nós temos que dizer isso. Aos que estão fazendo negócio da fé, explicitamente, vergonhosamente, escandalosamente. Porque senão, nós vamos fazer parte disso também. Deus nos livre disso. O Senhor nos guarde e abençoe. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, obrigado, porque nós pudemos, Senhor nosso Deus, nesta manhã, do dia do Senhor, estudar a sua palavra, meditar nela, sobre esses assuntos tão importantes, Senhor, temos lidado. E a nossa oração é que o Senhor nos guarde especialmente dos pecados que nós estudamos aqui hoje, especialmente o segundo, mas também nos guarde do pecado tradicional, nos livre de nós seguirmos uma tradição e corrompermos o santo culto ao Senhor. E nos livre também da simonia, Senhor, da corrupção eclesiástica, do suborno eclesiástico, de qualquer forma, de qualquer maneira, até quando formos dar as nossas contribuições. Façamos isso com alegria, com gratidão, e que não nos deixemos corromper por ninguém, e nem ser corrompidos
e que o Senhor nos guarde da corrupção do poder e que nós possamos fazer tudo, Senhor, para a honra e para a glória do seu santo nome. Em Cristo Jesus nós oramos assim e nós agradecemos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Amém.